Vamos dar início à nossa quarta aula de hoje e essa parte vai ser um pouquinho mais leve e um pouquinho mais interessante, que é o universo LGBTQ. O universo LGBTQ, nós vamos entrar abordar principalmente essa parte de séries e filmes. A diversidade, como nós temos visto ao longo das nossas aulas, a diversidade importa e o conhecimento sobre esse universo LGBTQ também pode fazer toda a diferença. Então, há muitas séries atuais que retratam esse universo, entre eles Glee e Elite, que são duas séries muito conhecidas. Na série Glee, a diversidade é extremamente presente. Então, tem a questão de bullying, discursos, músicas, e sempre ligados a essa questão LGBTQ. Na série Glee, retrata a história de um professor espanhol que deseja comandar o coral da escola Glee Club. E quando ele reabre, poucos alunos se inscrevem, mas logo acabam formando uma grande família. O grupo tem estrangeiros e deficientes que irão enfrentar questões pessoais, escolares e psicológicas. E Elite também ilustra essa realidade que é o universo LGBTQ. Nessa série tem muito suspense e representatividade, além de questões de sexualidade entre casais de mesmo sexo e trios amorosos. São as séries perfeitas para fazer maratona com suspense e conhecer um pouquinho mais desse universo LGBTQ. E para isso, para quem ainda não assistiu, ou para quem já assistiu e matar a saudade, eu separei um textinho para passar para vocês da série Glee, onde um personagem vai revelar a sua orientação sexual. Então vamos maratonar um pouquinho.
Então, retomando, esse trecho que nós passamos agora para vocês aqui nessa nossa aula retrata muito a realidade da comunidade LGBTQ que nós estamos retratando desde o início das nossas aulas. Então, é uma questão histórica e cultural, de geração para geração, então que está muito enraizado ainda a crença relacionada à família, ao que os outros vão pensar, o medo de se expor na família, a vergonha. Então, o mesmo constrangimento que a personagem retrata na série acaba sendo o constrangimento que muitas enfrentam no dia a dia, seja no ambiente da família, seja no círculo de amigas e até mesmo no ambiente de trabalho. Então, esse trecho, né, define literalmente o conteúdo que nós estamos passando aqui na nossa aula, da questão histórica, da questão familiar, e como é difícil a pessoa assumir e conseguir se impor perante a família e a sociedade, entrando na estatística que a maioria acaba escondendo a orientação sexual para evitar conflitos, julgamentos, e entra na questão que nós também levantamos logo no início da nossa aula, que muitos acabam sendo expulsos de casa por revelar a orientação sexual. Diante essa situação, que nós vamos ver ainda na nossa aula, a questão que é tão importante de políticas públicas e inclusão social. Ainda nesse universo, né, LGBTQ, acredito que muitas pessoas já se depararam com alguma linguagem diferente nas redes sociais. E quais seriam essas linguagens? Geralmente o X ou arroba, para se referir ao coletivo sem necessariamente falar no gênero masculino ou feminino. Então, por exemplo, vai escrever uma frase, ao invés de escrever todos, escreve o todos e no lugar do segundo coloca o arroba ou o X. Não, a gente deixa bem claro que não é a linguagem gramatical correta e utilizada formalmente, é uma linguagem de redes sociais que identificam grupos. Não, ela não é uma linguagem oficial, ela é apenas uma linguagem para referir-se às pessoas que não se identificam com os gêneros binário homem e mulher. Não é a linguagem correta gramatical que deve ser seguida. É uma modernização da língua e muitas pessoas ficam em dúvida de como utilizar essa linguagem e se podem utilizar essa linguagem. Então, sim, nas redes sociais podem. Formalmente, em um ambiente de trabalho ou ao redigir um currículo, uma redação, não é permitido. Tem que seguir a regra gramatical. Esse, como refrisamos aqui, é apenas uma linguagem utilizada nas redes sociais. É uma forma de comunicação inclusiva para a sociedade ter consciência de que existe o diferente e que as diferenças devem ser respeitadas. Então, são como para a sociedade ver também que as pessoas com diferentes características e identidade também possuem respeito, valorização e acolhimento com a sua diversidade. Então, é apenas uma linguagem das redes, não é uma regra gramatical, mas é um acolhimento para essa diversidade. Então, essa linguagem é muito comum no LinkedIn, no Twitter, no Facebook, acaba sendo principalmente no Twitter. LinkedIn, no entanto, e também não é recomendável. Alguns recrutadores ainda postam algumas vagas e escreve todos com um arroba para mostrar que não tem diferenciação, que eles respeitam a diversidade e que eles estão criando um ambiente mais agradável e mais saudável. Ainda no campo da universo LGBTQ, nós vamos entrar, como nós mencionamos há pouco, na parte da inclusão social. Então, como nós vimos nesse vídeo, cada vez mais pessoas tendem a esconder a sexualidade ou a identidade do gênero por medo de perder o trabalho, perder os amigos ou até mesmo ser expulsos de casa. Na relação ao mercado de trabalho,
tem uma pesquisa da Elancers, que é uma empresa que faz recrutamento e seleções, e fizeram essa pesquisa, né, e mostraram que cerca de 18% dos recrutadores, no total de 1.500 empresas em todo o Brasil, eles não contratariam uma pessoa homossexual por algum cargo. Então, em diversos segmentos, conforme essa pesquisa também da Elancers, cerca de 40% dos entrevistados já sofreram uma discriminação direta por conta da orientação sexual e da identidade de gênero, e 100%, é um número muito alto, 100% relataram que já sofreram algum tipo de constrangimento. Então, esses números são, infelizmente, muito altos. Conforme nós estamos tratando, né, desde o início, muitos direitos foram conquistados, mas ainda muita coisa tem que ser mudada, e muita coisa já melhorou dos anos de 1980 em diante, mas também muita coisa tem que ser melhorada. Ainda em relação ao mercado de trabalho, nesse universo LGBTQ, acredito que muitos já tenham escutado o termo LGBTfobia e LGBT-friendly. Mesmo no LinkedIn, algumas empresas também já colocam no final do anúncio de vaga que é um ambiente LGBT-friendly. Não sei se vocês já escutaram falar, mas eu acredito que sim. Então, vamos ver o que significa o LGBTfobia e o LGBT-friendly. O LGBTfobia, como já na própria linguagem, né, fobia diz, refere-se a atitudes, sentimentos e ações negativas contra os LGBTQs. LGBTfobia é sempre relacionado a uma atitude e um sentimento negativo. E LGBT-friendly é o termo usado para se referir a lugares ou instituições que criam um ambiente agradável para pessoas LGBTQ. Apesar de criar um ambiente agradável, não deixa de ser também uma forma de discriminação e preconceito em relação à comunidade LGBTQ, porque se todos fossem tratados da mesma forma como ser humano, não precisaria criar um ambiente diferenciado e propício para essa comunidade. Então, apesar de ser uma prática da inclusão social, o ambiente LGBT-friendly, ao mesmo tempo, ele é uma prática de exclusão e discriminação indiretamente. E, cientificamente, tem essa discriminação e esse preconceito no mercado de trabalho, mas, cientificamente, não há comprovações de que profissionais LGBTQs são menos eficientes. Cada vez mais se faz necessário que as empresas façam políticas públicas de inclusão dentro de seus escritórios. Infelizmente, o mercado de trabalho ainda tem um perfil muito jovem, branco. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. E masculino. E precisamos da diversidade para sermos mais criativos, mais respeitosos e até mesmo para gerar mais negócios. Eu não sei se vocês sabem, mas a comunidade LGBTQ atualmente representa cerca de 9% de toda a população e representa um mercado de 150 bilhões por ano. Então, eles
fazem girar muito dinheiro e a maioria nem sabe disso. E eu acho que se soubessem também não discriminariam tanto. Apesar de gerar, movimentar a economia, o que eles não conseguiram, infelizmente, ainda é respeito e qualidade de vida para os membros da sociedade e nem dignidade de uma vida de ser quem realmente é. Então, a inclusão social é uma palavra muito bonita, mas que, se não for colocada em prática, vai ficar apenas na teoria, apenas bonita no modo de falar, mas efetivamente não vai produzir nenhum efeito. A diversidade não tem que ser encarada como uma opção, e sim como uma obrigação. Então, não há profissionais LGBTQs, e sim há profissionais. Da mesma forma como não deveria ser colocado, não há pessoa LGBTQ, e sim um ser humano. Então, na prática, o que significa a inclusão social? A inclusão social, na prática, é o conjunto de medidas direcionadas a indivíduos excluídos do meio social, seja por alguma deficiência física ou mental, ou cor da pele, orientação sexual e até mesmo o poder aquisitivo. O objetivo dessas ações é possibilitar que todos os cidadãos tenham a oportunidade de acesso a bens e serviços, como saúde, educação, emprego e entre outras necessidades que forem identificadas. Então, essa é a inclusão social. E como se faz a inclusão social? Principalmente por meio de políticas públicas. E o que seriam as políticas públicas? São as respostas a determinados problemas sociais e com forma de diminuir ou sanar esse problema. E a política pública se faz e se encerra mediante a resolução do problema ou, por exemplo, quando constata que daquela forma não obteve resultado e cria-se uma outra política pública. Na teoria, políticas públicas são um conjunto de programas desenvolvidos pelo Estado com a participação de entes públicos ou privados e que têm como escopo assegurar determinado direito de cidadania. Correspondem à efetivação dos direitos assegurados constitucionalmente e que se afirmam graças ao reconhecimento da sociedade. A finalidade das políticas públicas é garantir que todos os cidadãos tenham a mesma oportunidade que os cidadãos socialmente favorecidos. Então, desse modo, o que se procura com a criação de políticas públicas é justamente que seja respeitado o direito fundamental e de igualdade em sentido material. As pessoas LGBTQs são constantemente discriminadas apenas por serem quem são e tornam-se marginalizadas. Por isso, são merecedores de políticas públicas que corrijam essa desigualdade. E lembrando aqui que o termo marginalizado não é empregado no sentido, por exemplo, de criminalidade, e sim que é deixado de lado da sociedade. O marginalizado aqui é no sentido de que está sendo excluído da sociedade por algum motivo, e no caso aqui, pela opção, pela orientação sexual e identidade de gênero. Para exemplificar a marginalização dessa parcela da população, basta analisar a área da saúde. Então, haja visto, que há diversos travestis e trans que afirmam que se sentem tão constrangidos quando utilizam banheiros públicos que, na maioria das vezes, acabam evitando fazê-lo e acabam desenvolvendo problemas urinários. Tamanho constrangimento, a pessoa deixa de utilizar o banheiro com medo de discriminação e do que vão pensar e do que vão falar. E esquecem que isso pode acarretar sérios problemas de saúde, principalmente problemas urinários. É necessário um processo de formulação e implementação de políticas públicas de combate à homofobia e promoção da cidadania e direitos humanos da população LGBTQ. Então, se fazem necessários projetos voltados para áreas da seguridade social, como saúde, assistência social e previdência, bem como também a educação, o trabalho e a segurança. Eu coloquei aqui para vocês um quadrinho, então,
resumindo, né, o que são as políticas públicas e o que elas pretendem. Então, o que seria as políticas públicas? A identificação dos problemas que necessitam de uma política própria, a definição dos problemas a serem tratados, a verificação de quais medidas são viáveis para aplicação, a definição de medidas que serão executadas, além da implantação de políticas públicas criadas, a observação dos resultados obtidos com as medidas e a extinção das medidas, seja por falta de efeito ou por já ter solucionado a questão. Então, se a política pública não fez efeito, ela vai ser extinta e será pensado numa outra forma de política ou uma outra forma de ação para tentar solucionar o problema. Se política não faz efeito, adota-se outras práticas políticas e outras medidas. Entrando nesse campo, nós teremos então como consequência passar mais um quadrinho para vocês, que fala da inclusão e a diversidade, que apesar de serem palavras impactantes, se não forem postas em práticas perante a sociedade, não vão fazer efeito nenhum. Será apenas palavras bonitas. Entrando nesse campo, nós vamos entrar na questão de empoderamento. Empoderamento é um tema que está muito em evidência, muito em alta e muito utilizado ultimamente. Fala-se muito em empoderamento feminino, empoderamento LGBTQ e empoderamento negro. Na verdade, o empoderamento deve ser para todos. Nós vamos ver aqui, em específico, o empoderamento LGBTQ, onde a comunidade LGBTQ precisa mostrar que eles podem ser o que eles desejam, independente da sua condição ou corpo que nasceram. A sua condição ou a sua orientação sexual não deve ser um empecilho para esse empoderamento. Então, seja pelo modo de agir, seja pelas lutas, o fato é que essas pessoas precisam mostrar que elas podem ser o que desejam, independente da sua condição. Conforme as pesquisas também realizadas, cerca de 61% dos profissionais LGBTQs escondem a sua opção sexual com medo de preconceito ou represália. Aí entra também a questão do empoderamento, com campanhas de alcance nacional e internacional, tem ajudado na autoaceitação e no processo de empoderamento dessas crenças, dessa sociedade que tem um valor heteronormativo tão enraizado. Um exemplo de empoderamento LGBTQ, que eu não sei se é de conhecimento de todos ou não, é em relação ao presidente da Apple, o Tim Cook. O Tim Cook, ele é abertamente gay e afirma ter orgulho de sua condição. Então, ele é um exemplo de empoderamento. Ele expôs a sua orientação, não se importou com que iam pensar, o que iam julgar, se ele ia sofrer preconceito ou não, e mostrou que ele pode ser o que ele quiser, e mostrou que ele tem poder para tomar as rédeas da situação da vida. O cabelo crespo também, que é alvo de críticas durante anos, acabou tornando-se o símbolo de bandeira de orgulho do empoderamento de pessoas negras e um símbolo também de autoaceitação. Então, essa também é uma forma de empoderamento. O que nós devemos ter em mente é que o empoderamento vai além de classes, gêneros, raças e orientação sexual. Todos podem ter o empoderamento ou desenvolvê-lo ao longo de sua vida. E como seria esse desenvolvimento? O desenvolvimento pode vir com a busca pelos direitos que cada um possui, protegendo os direitos da sociedade. Então, ter o poder sobre a própria vida já é um passo inicial para tal empoderamento. Com o conhecimento sendo diariamente renovado, os direitos constantemente postos em práticas e o respeito a todos, o empoderamento vai ocorrer como consequência. O empoderamento nada mais é do que a ação de tornar-se poderoso, de passar
possuir poder, autoridade e domínio, como já vem implícito na própria palavra. É a plena certeza das causas defendidas, argumentando de maneira clara os pontos de vista e sustentando as ideias em resultados obtidos. O empoderamento LGBTQ vem criando forças por meio de reportagens, letras de músicas, temas de desfiles de modas e até mesmo documentário. No campo da música, não sei se todo mundo gosta ou não, mas que não deixa de ser um exemplo de empoderamento LGBTQ é o Pablo Vittar. Ele se impôs sem medo, mostrou o seu lado, se assumiu e mostrou que ele pode e continuou se reafirmando no trabalho. Ele é um exemplo clássico de empoderamento. O empoderamento lésbico no Brasil também ficou mais evidente com pessoas que foram pessoas públicas que acabaram também indo a público revelar as suas orientações sexuais e afetivas. A imprensa chegou até a usar o termo lesbianas, que é originário das palavras celebridades e lésbicas. Então, muitos acabaram perdendo o medo, tendo por base esse pessoal que vem na televisão para se expor e se impor, e que, na verdade, a condição e a orientação sexual não vai interferir na capacidade profissional e nenhum tipo de capacidade relacionada à vida da pessoa. Mas, contudo, as mulheres ainda sofrem muito com a falta de representatividade. Mulheres que se identificam como mulheres não estão dentro do padrão feminino ou ainda são muito estigmatizadas. Então, como nós vimos no decorrer de toda a nossa aula, são muitos avanços, mas a nossa sociedade ainda é bastante binária e repleta de padrões e gêneros de sexualidade. Então, na sociedade, o homem hétero, cis, está ainda no topo da pirâmide. E se a pessoa é mulher, negra, LGBTQ, entre outras nuances, ela cai nessa pirâmide. O empoderamento precisa integrar mulheres transexuais e travestis que se consideram lésbicas. Aí, o empoderamento vai ser completo. Pessoal, a nossa aula fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido muito útil para a formação e o crescimento de vocês. Não deixem de assistir todos os vídeos disponíveis, nem de realizar as atividades complementares aqui previstas no nosso sistema. E, em caso de dúvida, nós estaremos aqui sempre à disposição. Uma boa sorte a todos e até já! E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!